Fala galera, ainda o coração de Jesus, pela intercessão de Maria. Estamos aqui para o nosso segundo vídeo da nossa trilogia, né, Padre? É isso aí. Nós estamos aqui hoje de novo no Hotel Laren. Quero agradecer aqui a todos que nos receberam. E hoje, qual é o nosso tema, Padre? A igreja no divã. A igreja no divã. Padre, explica um pouquinho para a gente por que esse tema, a igreja no divã. Bom, eu estou fazendo uma especialização agora, uma pós-graduação, estou concluindo em psicanálise clínica. E quando a gente fala de psicanálise, dentro do setting, dentro do lugar, do ambiente onde a gente acolhe as pessoas, tem o divã, que é aquela espécie de sofá, aquele lugar onde nós sentamos ou deitamos as pessoas para que elas falem das suas dores. Então hoje a ideia é essa, é que a igreja, a comunidade, as nossas lideranças se sintam acolhidas nesse espaço, possam se sentar, deitar e falar das suas dores. É importante você lembrar que esse vídeo é feito para líderes. E como nasceu essa ideia? Eu sou líder aqui na minha paróquia, tá? E sou muito amigo do Padre Douglas há muitos anos, antes dele ser padre. Ele ainda era seminarista e já era amigo. E um dia eu conversando com ele por telefone, e eu falei: Padre, aqui na minha paróquia a demanda está muito alta, gente com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. E ele me perguntou: tá bom, mas o que você tem feito com essa demanda? O que você tem falado? Como você tem instruído? E dessa pergunta que ele me fez nasceu essa ideia de fazer vídeos voltados para lideranças, para saberem como lidar, o que é, tá? Então é uma pequena introdução para você que perdeu o primeiro vídeo, mas pode ir lá, vai estar lá. Todo líder precisa de cuidados, não é isso, Padre? Todo líder precisa ser cuidado. E hoje é a igreja no divã. Então vamos lá. Padre, o senhor já falou, explicou para nós o que é o divã, mas por que o senhor pensou nesse tema, assim, a igreja no divã? Porque divã é uma coisa assim associada à psicologia, e muita gente acha que psicologia ou terapia é coisa para gente doida, gente que está com problema mental. Infelizmente é uma ignorância, mas tem muita gente que ainda pensa assim. Por que o senhor pensou exatamente esse tema pensando nos líderes? Porque assim, as lideranças, elas precisam ser cuidadas, foi o nosso primeiro vídeo. E ser cuidadas do quê? Das suas dores, do que nós chamamos de transtornos. Então a ideia é que as pessoas entendam que de fato fazer uma terapia não é para doido, não é para pessoas que já têm um problema emocional instalado. Muitas vezes posso usar alguns termos mais técnicos, né? Uhum. É profilaxia, ou seja, é prevenção. Então, é mostrar para as pessoas que a ciência e a fé podem caminhar juntas, que as pessoas precisam ser cuidadas e dar essa possibilidade de ser cuidado, seja por um psicanalista, por um psicólogo, enfim, se deixar cuidar. Então, por isso. Eu vou falar de mim então, Padre, começando esse tema, como um líder, como que eu pensei e como eu vivenciei essa crise de ansiedade, depressão na própria carne. Como eu estava conversando com o senhor aqui um pouquinho antes do vídeo, na minha análise, Sidney, volto a afirmar aqui que a gente não está querendo inventar roda e nem que somos os donos da verdade. Eu estou trazendo a minha experiência, e essa é a proposta do vídeo, a minha experiência como líder, junto com o Padre. A minha experiência, Padre, foi assim: eu sou cristão católico, por isso sou muito crente na palavra de Deus, eu temo a palavra de Deus. E baseado na palavra de Deus, eu entendo que Deus, ele tem um projeto original, né? Quando ele criou o homem, tem até uma música que fala assim: fica imaginar o dia em que o meu nome ele irá chamar para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem choro, nem fome, nem sede, a terra que emana leite e mel. Ou seja, no projeto original de Deus não existia dores, não existia depressão, crise de ansiedade, todas essas doenças psicológicas e também em outras áreas do corpo. E Sidney, eu percebi que quando eu me afastei um período da minha vida do projeto original de Deus para a minha vida, foi onde essas doenças psicológicas, elas alarmaram, elas ficaram mais agudas. Então eu, como líder, quero te trazer essa demanda, assim. Quando eu me afastei do projeto original, eu dei espaço para essa enfermidade entrar na minha vida, tá? O que o senhor acha, assim? O senhor acha que tem sentido isso? Não só pegando só para o lado espiritual, também tem um lado psicológico, mas eu estou falando primeiro do lado
espiritual. Quando eu me afastei do projeto original de Deus na minha vida, foi aonde eu percebi que eu deixei brechas para que essas enfermidades entrassem. O que o senhor acha sobre isso? Na verdade, faz todo o sentido, sobretudo para nós que somos lideranças cristãs, né? Se a espiritualidade é uma das dimensões principais das nossas atividades dentro da igreja, é bem lógico, Sidney, que à medida que você se afasta da espiritualidade, você vai adoecer, porque você se afastou do primeiro amor, você se afastou daquele seu propósito de vida, daquela missão, daquele legado que você gostaria de deixar. Então é totalmente compreensível. Até se nós pensarmos do ponto de vista tanto religioso quanto do ponto de vista psicológico, nós podemos dizer que o ser humano ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Então é claro que se uma das dimensões do ser humano não está bem integrada, a tendência é adoecer. Então é totalmente compreensível o que aconteceu com você. E quando a gente se afasta, eu gosto muito de usar esse termo, projeto original. Quando a gente se afasta, quando eu me afastei do projeto original de Deus na minha vida, é claro que isso começa a atrapalhar setores, né? Porque Ele tinha planos para mim. E Jesus diz que o Pai nos deu vida e vida em abundância. Então Ele me deu muita vida, Ele quis várias coisas para mim. A Bíblia diz que Deus tem bons pensamentos ao meu respeito. E geralmente sou eu, com as minhas más escolhas, que me afasto disso. E parece que o sofrimento, padre, parece não, eu posso afirmar que o sofrimento, ele vai ficando agudo ao ponto de onde você olha, você só vê sofrimento, você só vê. Eu estava te dando o exemplo da lente. Se eu tivesse uma lente azul, onde eu olhar, eu só vou ver azul. Pegando um exemplo também, quando eu comprei o meu carro, quando eu comprei o Cobalt, a impressão que eu tinha é que onde eu olhava, só tinha Cobalt. Então, quando você se afasta do projeto original de Deus para você, o sofrimento vai adentrar na sua vida, olhando sempre numa visão religiosa. A minha função no vídeo é trazer a função religiosa. Então, quando a gente se afasta do projeto original, pronto, a gente só vê sofrimento, a gente só vê tristezas, a gente não consegue mais enxergar os planos de Deus na nossa vida. Então, toda vez que vem uma enfermidade, vem uma dificuldade, a gente se entrega. E é claro que biologicamente isso vai ter uma resposta. O senhor concorda com isso? O nosso psiquismo, ele tem competências ou funções, muitas vezes, de seleção daquilo que a gente quer prestar atenção, vamos dizer assim, né? Então, possivelmente nesses casos onde você cita, quando eu coloco uma lente azul, vou enxergar tudo azul, eu comprei um carro, aí eu começo a perceber que só tem desse tipo de carro na rua. A gente tem uma visão seletiva, né? Então a gente começa a selecionar aquilo que a gente quer ver. E se tem muito sofrimento dentro de mim, aí é claro, eu só vou enxergar sofrimento. E aí, algumas das psicopatologias, elas são justamente isso, elas são sofrimentos, e esses sofrimentos, eles acabam distorcendo a nossa visão da realidade. Esses sofrimentos fazem muitas vezes a gente ficar pessimista, por isso que a pessoa que está em estado de sofrimento, ela só vê sofrimento, porque ela fica pessimista, então ela foca uma determinada coisa e fica nisso, né? Com ideias fixas. Por isso que a gente vai falar em algum momento sobre obsessão, ideias fixas. Padre, o segundo tópico da conversa de hoje é transtorno. Explica pra gente o que significa transtorno. Então, o transtorno, ele a palavra em si quer dizer quando algo ultrapassa, quando algo passa dos limites mesmo, né? Então, quando a gente fala de transtorno, sobretudo nós estamos falando das questões psíquicas. Quando um sentimento, uma emoção, um pensamento, um comportamento esperado, ele ultrapassa limites, nós vamos falar de transtorno. Então a pessoa está transtornada porque ela ultrapassou certos limites. Muitas vezes um acontecimento da nossa vida, ele exige uma resposta. Quando a gente percebe que essa resposta está exagerada, nós estamos já falando de transtorno. O transtorno, Sidney, e para todas as lideranças que nos acompanham, o transtorno ele normalmente está acompanhado de dois elementos principais, que é o sofrimento
e o prejuízo. Então, sempre quando ultrapassou limites, traz sofrimento, e eu não estou falando só de sofrimento no corpo, mas é um sofrimento psíquico, é um sofrimento interno, que a gente chamaria de endógeno, um sentimento bem intrínseco da gente. Então, esse sofrimento, ele vai trazer também prejuízos, né? Aí a gente pode exemplificar, assim, por exemplo, uma liderança nas nossas comunidades. A liderança, ela está ali sempre fazendo as coisas. Ótimo, é importante. A messe é grande, os operários são poucos, então muitas vezes um líder ou uma líder vai estar atuando. Só que aí você percebe que tem um certo exagero. Ela está ultrapassando os limites dela, inclusive ultrapassando limites dos outros. Aí a gente poderia olhar assim com todo cuidado, com todo carinho e perguntar: você sabe o que é ansiedade? E a pessoa vai falar: não, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. Então, a gente precisa falar sobre isso. Topa falar sobre isso? Entende? Então, o transtorno para as nossas lideranças é importante. Você falando sobre isso, eu lembrei de um exemplo comigo, assim. Eu tenho uma banda, né, como o senhor sabe, e isso, o que eu vou te contar agora, aconteceu acho que há uns 18 anos atrás. Eu sempre fui muito, como posso dizer... Proativo? Muito proativo, muito responsável. E você que é líder, de repente você vai se identificar com o que eu estou falando. E a gente também tem um dom de cristificar os nossos pecados. A gente tem um dom. Eu mesmo consegui fazer isso uma vez. Por quê? Por exemplo, eu namorava a minha esposa ainda. Então, geralmente eu tinha um ensaio no domingo com a banda, 5 horas da tarde. Então eu ia para casa dela almoçar. Quando dava 2 horas, eu falava: eu preciso ir embora. Ela falou: mas o ensaio não é às 5? Eu falei: mas eu preciso descer mais cedo, e eu preciso deixar tudo pronto para quando os meninos chegarem. E durante muito tempo, padre, eu me escondi atrás disso, que eu tinha que chegar mais cedo. Aí eu montava tudo, tinha tudo arrumadinho. Quando os meninos chegavam, estava tudo pronto. Então, olhando assim, durante muito tempo, eu achava que eu estava fazendo o quê? Estava me doando para os meus irmãos, que eu estava fazendo aquilo com muito amor. Só que teve um dia que o Espírito Santo falou comigo assim, de um jeito muito, muito latente. Eu estava lá arrumando, e o Espírito Santo falou comigo assim: você sabe que você não está fazendo isso por amor, né? Aí eu: como assim? Você não está fazendo por amor. É que as coisas têm que ser do seu jeito. Se não for do seu jeito, não está bom. Então é por isso que você chega mais cedo e monta tudo. Não é porque você está preocupado com eles, é porque tudo tem que ser do seu jeito. Então, ou seja, a gente cristifica, a gente é capaz de colocar um sentimento cristão bonito para camuflar um sentimento horrível que está lá embaixo. E o senhor falando agora, eu lembrei muito dessa situação, né? Não sei se isso tem a ver com ansiedade. Isso é uma ansiedade também? Com certeza. Agora, eu penso que... Fora ser um pecado, né? A gente precisa entender que, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de nuances, né? De graus, de graduações, de tipos de ansiedade, né? Então, existem tipos de ansiedade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade voltada ali para um lado mais compulsivo, não estou falando do transtorno obsessivo compulsivo, não estou falando disso, estou falando de outra coisa. É bom deixar claro aqui, né? É uma ansiedade que tem ali uma compulsão, enfim. Então, sim, pode ser ansiedade. E é importante, Sidney, a gente deixar mais uma vez claro isso, ou novamente bater nessa tecla, porque a igreja no divã é justamente isso que você está fazendo. É sentar, é ouvir e também, sobretudo, se ouvir, sabe? Quando você fala: o Espírito Santo, ele me disse algo que estava latente. Essa palavra, ela é ótima, ela é formidável. Por quê? Quando nós falamos de um paciente ou de um cristão que vai mesmo para a confissão, ele manifesta algumas coisas, é o que a gente vê, isso aqui é um manifesto, mas tem alguma coisa por trás disso, por baixo disso, e a gente chama de latente. Conteúdo manifesto é o que está me falando. Então, o meu conteúdo manifesto era descer mais cedo para organizar tudo. Isso aí. Mas a minha latência era que tudo tinha que ser do meu jeito. Estava escondido. E que pode estar assim ligado à ansiedade, ligado a outros elementos, e por isso é importante que as nossas lideranças
sejam monitoradas. Entendam que é necessário esse monitoramento de uma maneira humanizada, né, ter essa possibilidade de se escutar, de se perceber, né, como você conseguiu fazer naquele momento, e também de colocar isso num confessionário, numa direção espiritual, numa terapia, né, numa sessão psicanalítica, enfim. Então é bastante importante. Então agora vamos falar da vilã. Digamos, a protagonista da noite de hoje, né? A ansiedade. Né? Acho que está todo mundo esperando esse momento para a gente chegar neste ponto mesmo. A gente pincelou algumas coisas, mas agora nós vamos focar na ansiedade. Eu vou dizer para vocês a minha visão, nas minhas pregações, o termo que eu uso, que ansiedade é excesso de futuro. Quando eu falo isso, faz muito sentido para mim, porque assim como a depressão eu entendo que ela seja excesso de passado, não só definindo isso, não só colocando isso como uma definição pétrea, mas para mim, no meu modo de ver, dentro da minha carne, da minha experiência, a ansiedade, ela, resumindo tudo para mim, ela é excesso de futuro. Para pegar um exemplo, eu estava lendo com o senhor aqui em Mateus 6, no versículo 26 ao 34, que diz assim: olhai para as aves do céu, não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um só minuto de vida à sua própria vida? E pelo que haveis de vestir, por que andas ansioso? Olhai para o lírio do campo, como crescem, trabalham e nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que haveis de comer? O que temos para beber? Ou com que vamos nos vestir? Pois todas estas coisas os gentios se preocupam, porque vosso Pai Celeste sabe do que você precisa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem os seus próprios problemas. Basta a cada dia o seu mal. Eu estava fazendo, por que eu li essa passagem, padre? Eu fiz uma experiência na minha igreja com algumas lideranças com essa passagem. E quando eu fui falando para eles o significado de esperar, de não ficar com pré-ocupações, eu via que aquilo eles iam fazendo assim, ó. Expressão corporal, né? Como assim? Como eu não vou me preocupar? Porque eles confundem muito preocupação com acomodação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aqui nós estamos falando de ansiedade. E a ansiedade, para mim, é isso. Eu me preocupo de uma coisa que não aconteceu, não, já é pré. Né? Então, essa definição que eu fiz, a minha visão leiga, né? Que para mim, ansiedade é excesso de futuro. O que o senhor tem a dizer? Eu concordo com você. É importante as nossas lideranças entenderem que essa nossa conversa aqui, ela não pretende ser uma conversa científica e uma conversa assim que resolve tudo, né? É uma conversa, uma partilha, né? Onde nós colocamos algumas sementes que precisam ser regadas e cuidadas e acompanhadas. Mas para começo de conversa, essas suas colocações e pré-definições e tal são bastante pertinentes também. De fato, a ansiedade, ela pode ser de uma maneira assim muito coloquial aqui, de uma conversa dita dessa forma: excesso de futuro. Porque dois elementos que estão muito presentes na ansiedade, e isso na ansiedade como transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizado, porque, como eu disse, tem várias possibilidades, né, diagnósticas de ansiedade. Mas é característico de todo o processo ansioso a preocupação, ou seja, você se preocupa de alguma coisa,
E, por outro lado, o medo, né? Só que não é esse medo assim, apareceu um leão, eu fiquei com medo. É um medo de uma coisa que nem imaginou, é palpável, né? É um medo imaginário. Então, a ansiedade, ela tem um lado bom, né? Existe uma ansiedade que é boa. Fala pra gente então, qual que é o lado bom? Fala aí. Imagina assim que nós vamos ter um retiro. Então, nós nos enchemos de ansiedade por esse retiro, e isso é adaptativo. Essa ansiedade, ela é adaptativa. Eu estou me adaptando a uma realidade. Está para acontecer um retiro, então, exige bastante preparação. Para mim é uma linha, então, é uma linha tênue, né? Porque essa ansiedade boa para aquela ruim é uma linha bem... É um contínuo. Você está aqui num processo que você julga ser saudável. E aí você está numa ansiedade saudável, adaptativa, porque vai ter um retiro e eu gosto daquele retiro. Estou indo em direção a esse retiro. Só que aí eu percebo que chegou um momento que essa ansiedade, ela ultrapassou os limites do saudável. Eu não consigo dormir. Não dorme direito, não se alimenta direito, que são um conjunto de sinais e sintomas que a gente vai chamar de síndrome para falar que é ansiedade, né? Por isso que é importante um profissional acompanhar, né, cada pessoa, cada liderança. E isso não é só por causa do retiro, isso aí a pessoa já tem isso nela e ela está usando, ela está se lançando para aquele retiro, esperando aquele retiro, mas essa enfermidade já está aqui dentro dela, né? Se não fosse para o retiro, seria para uma outra coisa. Então, assim, a ansiedade, ela já está em nós porque ela é adaptativa, ela é importante. Ela é, inclusive, vamos dizer assim, não é o melhor termo, mas eu vou usar ele. É um dispositivo interno de evolução do ser humano, inclusive, de adaptação. Então, eu estou me adaptando a uma realidade, retiro que vai acontecer. No entanto, por questões genéticas, por questões ambientais, ou seja, o contexto onde eu vivo, se eu, por exemplo, vivi num contexto onde eu sempre fui muito cobrado, esta ansiedade que é adaptativa, que é normal, é saudável, ela pode ir se tornando patogênica, né? Patológica, pode se tornar uma doença. Então, eu ouvindo o senhor falar aqui, eu fico pensando assim, então, por exemplo, essa ansiedade boa, daquela que não é boa, por exemplo, eu quero ir para esse retiro. Então, aonde ela é saudável? Quando eu consigo viver a minha vida, eu consigo fazer as outras coisas, eu consigo ficar só feliz imaginando, poxa, quando chegar eu vou curtir tanto, tá? E aonde ela passa, que ela começa a ficar, vira uma patologia, quando eu fico escravo, quando eu não consigo mais manifestar nada na minha vida, eu não consigo mais fazer as minhas atividades, eu fico preso pensando naquilo. Essa pode ser uma diferença entre a boa e a ruim? Pode sim. Porque... Uma me liberta e a outra me escraviza? Porque a ansiedade patológica, assim, quando ela se tornou já um transtorno, lembrando que transtorno é aquilo que traz sofrimento e prejuízo, então realmente... Porque assim, a ansiedade, se ela está causando angústia, se ela está mexendo, trazendo os sintomas que a gente já citou, não consigo dormir direito, não consigo me alimentar, as relações sociais ficam comprometidas, então aí a gente percebe que ela já não está saudável, né? Pelos sinais, pelos sintomas que a gente vai apresentando. Mesmo quando você cita os pensamentos, o medo. Quando o medo é um medo de não sei o que, de repente a coisa nem vai acontecer, você está com medo, o som não vai funcionar no dia, e no dia os microfones com certeza, peraí, mas nem chegou e você já está sofrendo por antecipação. Eu posso fazer uma citação, assim, um exemplo assim, que pelo menos para mim é bem interessante. A maioria das nossas lideranças, elas já devem ter assistido Chaves, né? Então tem um episódio do Chaves que me chama bastante atenção para falar de ansiedade, que é a casa da bruxa. O seu Madruga pede para Chiquinha entregar o jornal. E ela não quer ir sozinha. Por quê? Porque ela está com medo. Mas o medo do quê? Da bruxa. O que a bruxa iria fazer? Não tem uma coisa clara, mas ela estava com aquele medo e preocupada. E aí o Chaves e o Kiko estão perto, aí o Kiko falando, Chiquinha, não é bom que você vá sozinha. Que ótimo, Kiko, o Chaves vai com ela. Né? Então assim, porque o Kiko também não queria ir. De repente vai o Chaves, o Kiko, a Chiquinha, aí vê toda uma série de coisas. Começa o episódio mostrando um monte de coisa. E quando de repente, aquela frase, né? É você, Satanás, né? E aí...
quando de repente a própria senhorita Clotilde toca nas crianças, elas se assustam, olham, elas não tinham nem entrado na casa. Elas não entraram e a imaginação delas... na minha crise de ansiedade foi exatamente isso. O senhor ilustrou de modo perfeito com o episódio do Chaves, é exatamente isso. Acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui que teve esse mal ou tem, vai se identificar com isso, né? Uma coisa que não aconteceu e é a nossa imaginação. O senhor falando aqui, eu lembro todo o episódio, de tudo que aconteceu, e só no final você vai entender que eles nem tinham entrado. Então, uma pré-ocupação. E para mim, quando eu tive esse problema, e hoje eu estava falando para o senhor que, aonde eu saí disso? Eu comecei a treinar a minha ansiedade. Eu comecei a buscar controlar, só que não foi com remedinho, não foi remedinho no sentido, não estou menosprezando remédios que os psicólogos ou psiquiatras passam, estou dizendo o seguinte, que não foi na mágica, eu tive que treinar isso dentro de mim e buscar a minha racionalidade, ver que nem tudo aquilo que estava acontecendo, que eu estava imaginando, iria acontecer, e 90% nunca aconteceu. Mas você fez esse processo sozinho ou teve alguém que te acompanhou? Com gente me monitorando, né? Isso que as nossas lideranças precisam aprender, né? Não e sabe, padre, fazer sozinho. Um ponto que me ajudou muito a diminuir a preocupação, a ansiedade, com ocupação. Ocupação ajuda você a lidar com a pré-ocupação. Porque a preocupação é o sofrimento do que não aconteceu. Mas a ocupação, ou seja, eu comecei a ler mais, a conversar mais com a minha filha, a buscar mais próximo dos amigos. Eu comecei a ocupar o meu tempo com coisas saudáveis e me ajudou muito. Veja só, tem o que nós chamamos na área da saúde a terapia ocupacional. Porque quando você fala de ocupar, as nossas lideranças podem sair de um buraco para cair no outro, né? Então, para que vocês que estão acompanhando a gente entendam o que o Sidney está dizendo, a gente não é aquela coisa assim, para não ficar com a cabeça vazia eu vou fazer um monte de coisas, não, porque existe o que nós chamamos de burnout. Quando nós estabelecemos aqui a nossa trilogia, essa minissérie em 3 capítulos, nós colocamos um tema central, que foi a igreja da ansiedade e da depressão. Eu estava pensando um pouco sobre esse tema. A igreja pode dar ansiedade, a igreja pode dar depressão, porque à medida que eu vou indo para a igreja e fazendo para ocupar a cabeça, mas não tenho esse cuidado de ouvir o meu corpo, ouvir essa voz interior que fala dentro de mim do meu propósito inicial, como você citou, a gente pode ter um burnout. O que é isso? É a síndrome do desgaste profissional. Exercendo o nosso ministério de liderança cristã, a gente pode adoecer, ansiedade. Por outro lado, a gente pode também cair numa depressão, porque você vai fazendo. Se o seu pároco ou se o líder dos missionários levanta-te e disser um não, a pessoa deprime. Porque ela não consegue, ela tem um baixo limiar para frustração. Aí você acha um péssimo líder. Onde foi que eu falhei? Essas experiências, elas me assombram o tempo todo. Porque são gatilhos, né? São gatilhos. Elas ficam atrás de mim como fantasmas. Aí nessa hora que vem, né? Você tem que ter alguém ali para dizer, peraí. Tem uma música do padre Raul de Mello que fala assim, quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu viesses compreender por mim. Para mim, o líder tinha que ouvir esse refrão o tempo todo. Porque quando os meus olhos não podiam ver, às vezes a mão segura de quem estava ao meu redor me ajudou a andar. Então isso é interessante quando você vem, porque a gente que está à frente, quando a gente perde alguém, quando alguém do nosso grupo não quer mais participar, nossa, isso, pelo menos para mim, parece que o meu peito arrancaram o coração, eu me sinto culpado, um péssimo pastor. E essa semana mesmo eu passei por isso, e uma amiga disse assim, ei, se você fosse um péssimo pastor, você não tinha ligado, você não tinha ido atrás, você não estava preocupado, você está esquecendo da parte do outro. O outro também tem o direito de não querer. E aí a gente tem que se trabalhar, né? Volta a primeira questão, ou o primeiro encontro nosso dessa trilogia, dessa minissérie em 3 capítulos.
todo líder, todo cuidador precisa ser cuidado. Então a gente precisa em alguns momentos ouvir o outro referente a nós, né? Ou seja, como que eu tô trabalhando as minhas questões. Porque quando você fala desse rasgar o peito, é uma coisa própria da ansiedade, né? Esse sofrimento visceral, que é bem dentro do peito. Então a gente vai percebendo esses sintomas. E se a gente não cuida, a gente se deixa levar. E você que é líder, de repente você está se identificando com aquilo que eu estou trazendo, porque eu espero que não seja só um sofrimento particular meu, né? Eu creio que seja de um modo geral de todos que estão à frente. Infelizmente Sidney, eu penso que é muito oportuno essa possibilidade de a igreja no divã, porque as nossas lideranças realmente precisam sentar no divã ou deitar no divã e falar das suas dores, porque nós estamos vivendo um contexto aí de pandemia, mas do ponto de vista da ansiedade e da depressão, nós poderíamos inclusive dizer que estamos vivendo uma epidemia de ansiedade e depressão. São muitas pessoas. E quando isso não é acompanhado, a tendência é se tornar cada vez mais incapacitante. Então você imagina, a gente tá na verdade remando contra a maré. À medida que num grupo Levanta-te de missionários nós capacitamos lideranças, essas lideranças adoecem de ansiedade e depressão e se tornam incapacitadas, porque a ansiedade e a depressão são doenças incapacitantes. A pessoa não dorme, a pessoa não come, a pessoa não consegue mais fazer. Não sei se em algum momento você vai querer falar sobre depressão, mas uma das... o próximo tópico. Então não vou dar spoiler, mas... Então vamos lá então, né? Já vamos direto para ela. A segunda protagonista da noite hoje, né? A primeira foi a ansiedade, e só para a gente seguir nesse tema e concluir a ansiedade, então eu acho que o padre concorda nessa definição que eu vou deixar para você que é líder. E para você também que de repente tem essa crise de ansiedade, que ansiedade que tem a ver com pré-ocupação pode ser amenizado com ocupações. Então você que é líder, eu por exemplo antigamente não me permitia ter férias, passear, para mim não estava fazendo a vontade de Deus. Hoje eu já me permito isso, aprendi a dizer não, né? Então o não também é de Deus, tá? Dentro de um equilíbrio também é de Deus. Então para a gente concluir a ansiedade, então para você que é muito ansioso, muito preocupado, comece a se ocupar mais hoje, assim como diz a palavra, né, em Mateus 6, a cada dia tem a sua preocupação. Para mim deu muito certo isso, padre, a trabalhar a minha ansiedade. Eu espero que também te ajude, tá bom? Se preocupe com o que você pode mudar hoje. Amanhã, como a palavra de Deus diz, terá os seus próprios sofrimentos. Agora vamos falar dela. Agora vamos falar da grande vilã, a depressão, padre. Como tem gente que vai se identificar com esse próximo tema. E quando isso chega a mim, quando as pessoas chegam a mim com essa demanda, eu vou dizer para o senhor aqui como que eu abordo, como que eu aprendi a abordar. Eu espero que você, líder, também possa se identificar com isso. Eu espero, não que isso seja a invenção da roda, mas foi um pouco que eu estudei, já que como eu percebi que a demanda estava aumentando muito, eu estudei um pouco sobre o assunto e vou dizer para o senhor como que eu ajo como líder. Primeiro, quando uma pessoa chega com depressão na igreja, precisando de ajuda, eu nunca digo para ela que aquilo é espiritual, nunca. E eu falo uma coisa para ela assim, eu falo assim: olha, é legítimo o que você está sentindo. Por que eu falo isso? Porque é desesperador, e eu sentia isso, padre, no meu grau de depressão, de alguém dizer para mim que aquilo era coisa da minha cabeça. E eu ficava pensando, poxa, então quer dizer que eu não como, eu não durmo, eu não consigo ter alegria em nada, e isso não existe. Isso era desesperador para mim, que sou muito racional. Como assim? Isso que eu estou sentindo, que paralisou a minha vida, não existe. Então eu sempre digo isso para a pessoa: o que você está sentindo é legítimo, está aí dentro mesmo, e eu respeito e me compadeço com isso. Porém, não é verdade. Você consegue entender a diferença do que eu estou dizendo? É legítimo, mas não é verdade. Por quê? Porque eu fiquei pensando, à luz da palavra de Deus, que o que eu estou sentindo em depressão é legítimo, ou seja, está aqui, não é coisa da minha cabeça, não estou ficando doido.
só que não é a verdade sobre mim. A pessoa me pergunta, então qual que é a verdade? Eu separei essa leitura aqui que diz assim, Jeremias 1,5 fala assim: antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e te designei para ser profeta das nações. Ou seja, é legítimo, mas não é verdade. Então qual que é a verdade sobre mim? No projeto original, ser profeta das nações. Essa é a minha verdade. É legítimo essa dor, mas não é verdade. A verdade é que eu nasci para ser profeta. Eu nasci para ser um homem de Deus. Eu nasci para ser uma pessoa guiada pelas ações de Deus. E quando eu me afasto do projeto original, lógico, eu vou dar espaço para que essas coisas aconteçam. Então, padre, é essa abordagem e essa primeira introdução que eu faço para a pessoa. Eu digo para ela, não é coisa da sua cabeça, você está sofrendo mesmo, é legítimo, só que não é a verdade a seu respeito. O senhor concorda com isso ou eu estou completamente fora da caixa? Não, eu concordo. Até porque, assim, quando nós falamos de espiritualidade, a pessoa tem a sua missão, ela tem um propósito de vida e um legado que desde o ventre materno foi colocado pelo próprio Deus. Aqui a gente não está falando de predestinação, né? Nós estamos falando aí de um caminho que Deus traçou para nós, inclusive de felicidade. E chega em um certo momento que, de fato, devido aos acontecimentos do dia a dia, a gente vai se frustrando com algumas coisas a gente não compreende. Então, várias situações vão ficando. E quando você diz que você valida aquilo que a pessoa traz, ou seja, eu entendo. É legítimo. É legítimo. Inclusive, eu já passei por isso. Você não está passando por um caminho que eu não tenha passado também, então eu te entendo. Mas não é verdade. Até porque na depressão, assim como na ansiedade, nós temos uma tendência realmente à alucinação, imaginar demais, né? Sabe? Então, assim, dependendo do grau, a gente vai para uma psicose, que aí é alucinação, é delírio, mas a ansiedade e a depressão, elas costumam distorcer um pouco a realidade, como você já citou antes. A gente coloca um óculos azul e enxerga tudo azul. A gente comprou um Cobalt, só tem Cobalt. Eu tô com um problema, só tem problema, né? Então, não é a verdade sobre a pessoa. Então existem sim algumas coisas que são processos. Padre, isso me ajudou muito quando eu comecei. Gente, eu não estou desprezando a psicologia, pelo contrário, eu estou dizendo a luz da palavra de Deus, aonde eu me agarrava, eu corria para a palavra de Deus e ela falava comigo. Eu sentia que eu era um péssimo líder, que tudo estava dando errado na minha vida e que parece que não tinha razão, parece que não tinha saída. Essas mentiras, elas iam gritando no meu coração, até que eu parei e pensei, eu li essa palavra e falei assim: ei, esta é a verdade sobre mim. Deus me criou para ser profeta e profeta das nações, ou seja, essa também é a verdade sobre você. Então aquilo que eu estava sentindo era legítimo, mas não era verdade sobre mim. E quando eu acordei para isso, é claro que eu não curei da noite para o dia, mas isso me ajudou muito, padre, a entender que era legítimo, mas não era verdade sobre mim. Quando você fala, o que me vem assim de um dos sintomas da depressão e até mesmo da ansiedade, mas a gente focando agora na depressão, é o sentimento de culpa. E é um sentimento de culpa infundado, sem dados de realidade, portanto não verdadeiro, né? Então a gente é um processo mesmo imaginário, assim, né? São imagens que a gente vê, que a gente cria, mas que não condizem com a realidade, não tem dado de realidade. O senhor falando sobre isso, sobre excesso de imaginação, então pegando esse trecho que o senhor está falando aí, eu quero lembrar do que a gente falou sobre ansiedade, que é excesso de futuro. Já a depressão, ela é excesso de passado. O senhor falou da culpa, porque a culpa nos paralisa, né? A culpa ela não permite que a gente avance. Inclusive na parte espiritual, eu creio que a culpa ela é demoníaca, porque Jesus veio para tirar a nossa culpa, e quando eu fico estagnado na culpa, eu estou preso, eu estou encarcerado. Sidney, quando a gente faz o ato penitencial em oração, rezado, né, como nós dizemos, o que nós rezamos? Confesso a Deus minha culpa, minha grande culpa. Então, de fato, essa culpa
tanto quanto a depressão, é paralisante, é incapacitante, né? Eu gostaria só de compartilhar aqui 3 pontos que são muito presentes quando a gente faz uma anamnese, né? Que é uma análise lá do histórico da pessoa. Por isso, quando você fala a ansiedade, ela é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado, faz sentido, porque quando nós analisamos o quadro da pessoa, o histórico clínico dela, o histórico de vida da pessoa, nós vamos percebendo que algumas questões lá atrás não foram bem resolvidas, não foram bem elaboradas, não foram digeridas, e aí ficaram e chega um momento que a pessoa não dá conta, explode, e aí a depressão. 3 pontos que eu vejo que são muito característicos nos casos que eu acompanho de depressão. A primeira é a anedonia. O que é isso? É uma perda do prazer. A pessoa perde o prazer de fazer coisas que antes eram prazerosas, né? A tristeza excessiva. Existe uma diferença, né, entre depressão e tristeza. Então é uma pergunta que eu até ia fazer para o senhor agora, que é o próximo tópico aqui. Padre, então explica para mim, que sou liderança, e também para quem está em casa que é liderança, porque chega isso o tempo todo na paróquia. E chega um tempo assim, por exemplo, que eu não sabia distinguir. Hoje eu sei mais, porque eu procurei saber. Mas qual a diferença da tristeza para a depressão? A tristeza, ela é uma emoção. E como uma emoção, ela é totalmente normal, faz parte do ser humano. Não sei se você já assistiu, se as nossas lideranças que acompanham essa gravação, esse vídeo, se já assistiram. Tem uma animação chamada Divertidamente. Já ouviu falar? Não, desconheço. Tem uma animação chamada Divertidamente. É bastante interessante. Uma garotinha chamada Riley, que ela passa por várias questões e dentro dela tem uma central de comando das emoções. O medo, a raiva, a tristeza, o nojo, a alegria. Então, cada uma dessas emoções toma o controle em algum momento e aí as coisas vão acontecer de acordo com aquela emoção que está no controle no momento. A tristeza é uma emoção. Emoções são reações que nós temos diante de situações, e as emoções normalmente elas não são tão duradouras, né? A tristeza é uma emoção que responde ao momento. Por exemplo, imagina que você está preparando um TLC. Aí você foi lá e preparou o TLC, tinha uma pessoa que você gostaria muito que fosse para o TLC. Aí essa pessoa falou que não ia porque não tinha dinheiro. Você conseguiu arrumar alguém para apadrinhar, você pagou para essa pessoa ir, ela decidiu ir, quando de repente ela sofre um acidente de carro e não pode ir. Deus nos livre e guarde, não vamos nem pensar que a pessoa morreu. Mas isso já, você contou uma história que já aconteceu com a gente. E aí a gente fica alegre com isso? Não. A gente fica triste. Então é totalmente normal, porque você está se adaptando ao momento. Ficou triste. Então isso é normal. Agora, quando essa tristeza demora muito a passar, quando essa tristeza ela tem uma longa duração e ela tem uma profundidade muito grande, aí a gente já percebe que tem alguma coisa Ou que seja, quando ela começa a me paralisar. Paralisou. Então, para mim saber a diferença, você que é líder também, ou você que está com depressão ou está confuso, não sabe se é depressão ou se é tristeza. A tristeza, claro, é humana. Todos nós passamos por ela. Sim. Só que aonde a tristeza? Quando ela é passageira. É isso, padre? É. E aonde começa a vir um grau de depressivo? Quando ela começa a me paralisar e se torna mais frequente. Quando ela é intensa, num sentido de profundidade, quando ela é mais frequente e mais duradoura, sim. Mas aí a gente tem que ver que tem outros sinais, como eu citei. A anedonia, a perda de prazer. Eu tinha muito prazer em fazer determinadas coisas que hoje eu não tenho mais prazer em fazê-las. Então aí a gente já percebe que... tem algo estranho aí. Assim como a gente citou também a culpa. A depressão, ela traz um sentimento de culpa que muitas vezes a gente não tem nem dados de realidade. Alguns casos pode ter um dado de realidade, mas mesmo assim esse sentimento de culpa, essa sensação desconfortável interior, daí a gente vai percebendo que já está indo para um quadro que a gente chamaria de patológico. O que eu percebo, padre, por exemplo, na paróquia, muitas pessoas me procuram, geralmente quando, por exemplo, o casamento está acabando, o namoro terminou, não conseguiu o que queria, e essas pessoas, elas ficam
completamente imunes. Assim, imunes não, elas ficam entregues. E aí, sabe aquela passagem de Lázaro e do rico, que os dois morrem, né? Aí Lázaro vai para o céu, o rico vai para o inferno, e aí o rico do inferno pede para Lázaro jogar um pingo de água na boca dele para refrescar, e aí o pai Abraão chega e fala: não, ele não pode fazer isso, porque é um abismo entre nós. E aí o rico começa a rogar ao pai Abraão: poxa, pai, então pede para que ele vá até os meus irmãos, para que eles mudem de comportamento, para não virem para cá. Aí Abraão fala assim: não, lá ele tem os outros profetas, tem Moisés e os outros profetas, se não ouvirem eles, não vão ouvir os outros. O que eu quero dizer com isso? Que esse rico, ele deixou para rogar, para crer, tarde demais, já estava no inferno, não dava mais para... Ele começou a se preocupar com a família, tarde demais, já estava no inferno, não dava mais para fazer nada. Então tem gente, eu percebo que tem muita gente que na igreja, eles creem em Deus, eles creem, não estou discutindo crença, mas começam a ficar depressivos, o casamento está acabando, aí corre para a igreja, o namoro terminou, corre para a igreja, e aí pede conselho para um, pede conselho para o outro, aí fica triste pelos, não come, não bebe, quando as coisas começam a melhorar, vai de novo se distanciando de Deus, vai se distanciando da igreja. Então, por isso que eu te perguntei, qual é a diferença entre depressão e tristeza? Porque tem gente que acha que está com depressão porque terminou o namoro, fica ali 2, 3 meses normal, porque isso é humano. Quando a gente perde alguma coisa, a gente fica triste. Mas tem gente hoje dando nome de depressão a qualquer sentimento de tristeza mais agudo que vem na própria vida. E isso é bem perigoso, sabe, Sidney? Porque, de fato, a gente precisa saber separar as coisas, né? Dar nome aos bois. Tristeza é uma coisa e depressão é outra. A tristeza prolongada e profunda, ela é uma das características da depressão, unida a outras características, a culpa, a anedonia, algumas questões incapacitantes, mesmo algumas reações fisiológicas, o sono, no caso assim, a insônia, né? Ou mesmo a alimentação, que não consegue se alimentar, perde peso e precisa fazer outros exames também, porque se uma pessoa tem alguma disfunção na tireoide, pode confundir também, né? Assim como também, Sidney, é importante a gente pensar que essas pessoas que não previnem, né? Porque a ideia também para a gente é profilaxia, é prevenir que as nossas lideranças adoeçam. Portanto, isso que a gente está fazendo aqui, a gente chamaria de psicoeducação. A gente está educando psicologicamente as nossas lideranças para não adoecerem. E esse chove não molha de muitas lideranças, porque assim, tá ruim, aí vai, aí não tá mais ruim, aí sai. Então acho que isso tem uma questão assim muito arriscada também, né? Eu gostaria de citar, por exemplo, uma outra característica que as pessoas confundem muito, que é a melancolia, né? Tem pessoas que elas têm um temperamento, um humor mais melancólico. Já tem aquela coisa já tem aquela coisa assim, bem-vindo ao clube, porque eu também. Mas o que me animou é que eu descobri que os grandes compositores, os grandes artistas do mundo são melancólicos, né? E isso traz daquela dor, faz a música, né? Mas isso é temperamento, não é que isso seja doença. É isso que eu gostaria de deixar. É uma coisa do humor, do temperamento. Quer ver, imagina uma árvore, né? Imagina que você está desenhando uma árvore. Imagina que você desenhou a raiz da árvore. Imaginou? Imagina que você desenhou o caule, o tronco da árvore. Imaginou? Imagina que você desenhou ali as folhas e a copa da árvore. Imaginou? Quando a gente fala de temperamento, a gente está falando dessa raiz. São os humores que cada um tem. Um é mais bravo, outro é mais melancólico, um é mais animadão, assim. Então são os humores, né? E aí depois a gente tem o caráter, que é o caule, aquilo que é marca registrada da pessoa. Você já sabe que ela é assim. E por outro lado, quando nós falamos de personalidade, a gente está falando daquela copa, aquilo que se mostra mais numa árvore, né? Então é importante a gente entender que muitas vezes a tristeza como uma emoção, a melancolia como um temperamento está ali, mais próximo ali da raiz. Quando a gente vai olhando para as características mais de caráter da pessoa, marca registrada, a gente está falando do caule. E quando a gente está falando da personalidade, as folhas, aquilo que se apresenta.
mas tudo isso é um ser humano, tudo isso sou eu, é você. Quando uma dessas dimensões da vida humana está descompensada, ansiedade, depressão e outras patologias podem nos pegar. Por isso que é importante a gente se conhecer, por isso que é importante a igreja, as suas lideranças, as nossas lideranças irem lá para o divã, irem para o setting psicológico, irem para a direção espiritual, para a confissão, para se cuidar, para prevenir, para não precisar remediar. Padre, e quando a depressão ela vem regada de incredulidade? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Uma vez eu saí de casa e fui para a casa da minha mãe. E aí minha mãe demorou para abrir o portão e eu fiquei olhando a rua da minha mãe, assim, onde eu cresci. Eu cresci lá naquela rua, joguei bola naquela rua. Tal. E eu olhando a rua assim, eu tive um momento assim de nostalgia, lembrando de tudo que eu fiz naquela rua, os amigos que estavam ali. Só que eu tive a impressão, Padre, que aquela rua ficou menor. Na minha cabeça, quando eu era criança, ela era muito maior. Tudo era muito grande. Só que hoje, como eu estou grande, estou mais velho, parece que tudo ficou pequeno. E como assim você está usando esse exemplo, Sidney? Por exemplo, usando outro exemplo para ilustrar esse primeiro exemplo. A minha filha, quando ela era pequenininha, eu me lembro de uma situação que ela estava querendo abrir a porta, só que ela não alcançava a maçaneta. E eu olhando aquela cena, só que a Isabela olhou para mim, e aí ela ficou tipo assim: você não vai abrir? Ela era criança, ela não tinha altura, só que ela não se desesperou. Ela queria passar por aquela porta, só que ela não se desesperou. Quando ela olhou para trás, que ela me viu, ela ficou calma, tipo, ela não falava, mas ela olhou assim, tipo, você não vai abrir para mim? E sabe o que aquilo me disse? Disse assim, olha, que quando eu tenho uma crença em mim, Sidney, eu olho para a dificuldade da Isabela era aquela porta, era aquela maçaneta, ela não alcançava, mas quando ela olhou para trás, ela viu que ela tinha um pai. O meu pai alcança a maçaneta. Eu não posso abrir a maçaneta, mas meu pai pode. Eu não posso abrir essa porta, mas meu pai pode abrir a porta para mim. Olhando de um modo espiritual, muitas vezes a depressão vem regada de uma incredulidade da minha falta de confiança. Que não estou dizendo que isso é só religioso, também tem a parte, como pode dizer, biológica, não estou desprezando, mas a minha função no vídeo é justamente essa, é trazer o espiritual. Eu percebo que tem muita gente que entra na depressão porque esqueceu, porque quer abrir essa maçaneta, precisa abrir essa maçaneta, mas fica tão desesperada porque não alcança, porque esqueceu que tem um pai que pode abrir a porta para ele, que perde a confiança. E outra coisa também que eles não conseguem entender, que às vezes a porta não vai abrir. E eu descobri uma coisa, Padre, se a porta abrir, é porque Deus me ama. Se ela não abrir, Padre, Ele também me ama. Porque se Ele não abrir a porta, é porque do outro lado existe algo que pode me destruir. Só que tem gente que não aceita que Deus não vai abrir aquela porta, porque do outro lado tem algo que vai te destruir. E a pessoa entra em depressão e ela perde a confiança e ela é gerada pela incredulidade. O que o senhor pode dizer um pouco sobre isso? Quando você fala dessa coisa da rua que era maior e de repente parece que ela é menor, essa sensação essa característica de desrealização é própria da depressão. Quando a gente parece que não é real, parece que as coisas... eu não estou aqui, então isso é bastante comum. Quando a gente quer abrir a porta e não consegue e se desespera, ansiedade, né? No entanto, quando nós temos essa capacidade, tanto espiritual, de acreditar no nosso Pai, que pode abrir a porta, você me lembra um psicanalista, Lacan, ele diz muito em nome do Pai, né? Ele mostra como a figura do pai é importante para organizar toda a vida de uma criança, de uma pessoa, né? Então, quando tem essa ligação com o pai. Por outro lado, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele mostrou isso, né? Em todo o seu momento de imensa dor, Ele se referia sempre ao Pai, Ele sempre se voltava ao Pai. E, é claro, para uma criança, quando a gente fala, por exemplo, pensando lá o Freud com o complexo de Édipo, o Freud vai dizer que o menino se apega muito à mãe e a menina se apega muito ao pai, né? Então, ou seja, a sua filha olhou e ela lembrou, ela percebeu, eu tenho um pai, o meu pai pode abrir para mim.
Se o meu pai abre, ele me ama. Se o meu pai não abre, ele também me ama, porque ele sabe o que está lá atrás, ou por trás daquela porta, né? Então, de fato, assim, essa questão da espiritualidade é que quando a gente está num processo de depressão e de ansiedade, sobretudo quando isso é crônico, a gente se desintegra. E quando eu falo se desintegra, eu estou dizendo assim, se nós somos corpo, alma e espírito, a espiritualidade é fundamental no ser humano. Se o ser humano espiritualmente não está legal, as outras coisas, a alma e o corpo, podem não ficar legal. Se nós pensarmos por um outro viés, corpo, bio, psico, sócio espiritual. Bio é corpo. Se o meu corpo não está muito bem, eu preciso entrar com medicação, manipulação de medicamentos, enfim. Corpo. Por outro lado, psico, se a minha mente, se o meu inconsciente, se as minhas memórias, imaginações não estão legais, vai dar problema. Sócio, ou seja, a minha relação familiar, minha relação com os amigos, relação no trabalho, não está legal, desintegra. E espiritual, então biopsico, sócio espiritual. A gente sempre precisa pensar e problematizar a espiritualidade, né? Eu termino essa minha fala sobre um psicólogo que eu acho bastante legal, Viktor Frankl. Ele viveu no campo de concentração e ele se perguntava não só o que ele estava fazendo ali, como ele ia sair dali, se ele ia sair dali, mas ele se preocupava, o que eu vou fazer quando eu sair daqui? Então, ele fala sobre o sentido da vida. Espiritualidade é isso, é pensar qual é o sentido da minha vida. E muitas vezes a pessoa em depressão, Sidney, ela perde esse sentido da vida, e por isso que vem a ideação suicida. Ou seja, os pensamentos de morte unidos a esquematizar como morrer. Isso tem a ver com falta de confiança, igual pegando essa parte da espiritualidade. Quando eu perco a confiança que o Pai vai abrir a porta para mim? Com certeza. Eu posso partilhar contigo uma experiência pessoal. Eu fui assaltado, roubaram meu celular. Eu tinha 2 e um celular tinha o número do outro. E eu estava fazendo terapia e de repente eu comecei a receber mensagens estranhas, de ameaças, prints das minhas conversas. E sabe quando você não se toca? Aí depois eu entendi. E aí fotos dos meus pais, endereço dos meus pais. E aquilo foi me deixando em pânico. E literalmente isso. Eu fui desenvolvendo um transtorno de ansiedade, eu não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia. Aí eu subia. Qual a tendência? Tudo que sobe tem que descer. Ansiedade, depressão. E por outro lado, eu percebi que eu comecei a ter ataques de pânico. Tive que insufilmar o meu carro porque eu não queria ser visto. Aí ia para a faculdade, ficava olhando para trás para ver se tinha alguém me seguindo, uma série de coisas. A ponto de, olha como é a mente humana, né? Fui para terapia, nunca tive esse tipo de problema. De repente estou ali na terapia, batem na porta. E a porta do consultório era já bem ligada à rua, próximo da calçada. E aquilo já despertou uma coisa, um sinal de alerta. Sudorese imediata, taquicardia, boca seca, pupilas dilatadas, todas as características de um ataque de pânico. Tremores. E aí a doutora levantou, foi lá, abriu a porta, conversou com alguém, voltou. Padre, o senhor está de carro? Sim, estou. Seu carro está aqui embaixo? Sim, está. Você pode tirar, por favor, porque a pessoa está tentando passar? Eu falei, doutora, não tem como o meu carro está atrapalhando. Porque o meu carro, ele está num lugar onde não tem garagem, não tem porta, a rua é extremamente larga. E ela falando, padre, por favor, tira o carro porque o rapaz precisa passar. Doutora, eu não vou. E o medo que me tomou, meu corpo começou a formigar. E aí ela falou, padre, tira o carro. Então, em alguns momentos, a gente precisa ter essas posturas mais rígidas, diretivas. Por isso, é importante as nossas lideranças entenderem que elas têm um baixo limiar para frustração, ou mesmo para receber ordens, mesmo que seja contrário àquilo que ela quer.
eu fui. Mas ali eu já estava entregue. Eu imaginei, a pessoa que roubou meu celular vai estar lá me esperando. E tá me esperando, porque não tinha como, Sidney, absolutamente não tinha como. Quando eu abro a porta, um cara com a camisa da Brahma Chopp, ele falou: senhor, desculpa, mas é porque eu estou tentando passar com o caminhão. Meu carro estava aqui, o caminhão ia precisar fazer isso aqui. E a traseira do caminhão ia pegar no seu carro. Era só isso. Era só isso. Então você percebe que assim, a gente, em alguns momentos, a gente perde o sentido de realidade, perde confiança. Naquele momento eu estava vivendo uma falta, uma descrença muito grande. Então, sabe, e por quê? Porque teve um gatilho, teve uma questão real, mas a gente precisa se cuidar, né? O padre, então agora eu fiquei assim, quando a gente planejou a noite de hoje, eu fiquei lembrando, eu anotei aqui alguns exercícios que eu fiz como líder, mas não para minha liderança, mas para mim, e eu acabo exercendo ela no meu dia a dia. Quando alguém chega assim com esses problemas de depressão, crise de ansiedade, eu não sou psicólogo, mas eu vejo que a minha função como líder é dar uma direção, tá? Pedir com que a pessoa procure uma ajuda psicológica, uma direção espiritual, tudo isso a gente já faz. Mas fora isso, eu peço para ela também fazer um exercício de pegar um papel todo dia de manhã e escrever tudo que ela é grata. Acordou, agradeça. Escreve lá: eu acordei hoje, estou bem. Tudo aquilo que vai de bom acontecendo na vida dela, ela ia escrevendo, e tudo dá graças. Tudo dá graças. Isso me ajudava muito. A minha filha vinha falar comigo de manhã. Nossa, minha filha está bem de saúde, graças a Deus. Eu comecei a fazer como fosse um mantra. Isso me ajudou muito a colocar a minha vida para cima. Tudo dá graças. Outro exercício: eu lia todos os dias o Salmo 138 em voz alta. Todos os dias eu lia o Salmo 138, do versículo 13, eu lia em voz alta. Experimenta, viu? O Salmo 138, vai aparecer aqui, o Salmo 138, do versículo 13. Eu li em voz alta para me ouvir o que eu estava falando, para aquela realidade entrar dentro de mim. Outra coisa, eu orava pedindo a Deus que mudasse a minha mente, porque a Bíblia diz que nós temos que pedir para ter a mentalidade de Cristo. Então todos os dias eu tinha esse exercício, eu dava graças, lia o Salmo 138 em voz alta e pedia para Deus mudar a minha mentalidade, me dar a mentalidade de Cristo, porque Ele me deu vida e abundância. E eu dizia o tempo todo: esses sentimentos que estão em mim são legítimos, mas não são a minha verdade. E eu comecei a fazer isso como exercício. E eu quero te dar uma dica para você que é líder: busque ajuda profissional, porque depressão não é frescura, né, padre? E você também que tem depressão, busque ajuda profissional, porque depressão não é frescura. Segundo, outra dica: procure uma pessoa madura para te ouvir, um diretor espiritual, ou você que está com depressão, um líder na sua paróquia. Por isso que você, líder, tem que saber o que fala, tem que buscar instrumentos para te ajudar. Terceiro, eu quero deixar um número para você aqui, que sempre que eu vou tocar nesse assunto, eu deixo para as pessoas, porque depressão é muito perigosa, que pode chegar, padre, no suicídio. Existe um número chamado número 188, 24 horas por dia. Esse número é os Centros de Valorização da Vida. Eles estão lá 24 horas por dia para te ouvir. O número 188 vai aparecer aqui, número 188. Se a pessoa está em crise de ansiedade, de depressão, crise de pânico, e não tem ninguém naquele momento, pega o seu telefone e liga 188, 24 horas por dia. Os Centros de Valorização da Vida, tem pessoas lá, profissionais, para te ouvir, para te ajudar a passar por essa crise. Então eu acho interessante e importante, padre, também levar essa dica para as pessoas. E o último ponto que eu queria deixar aqui como dica, ajudar essas pessoas que chegam nas paróquias, padre, é restabelecer a disciplina espiritual da pessoa. Ajudar a pessoa a ter uma disciplina espiritual, ou seja, preocupação só tem um jeito de acabar com ela, com ocupações. Então eu comecei a ter uma disciplina espiritual, um devocional. Isso me ajudou muito, eu espero que ajude você também,
que é líder, e também que você possa orientar as pessoas. Lembra sempre disso. Preocupação pode ser amenizada com ocupação. E eu posso me ocupar o quê? De disciplinas espirituais. Então essa é a minha dica como líder e da minha experiência. Eu queria passar para você que está acabando o nosso vídeo, né? E me pedir para o padre fazer as considerações finais. Então, como considerações finais, todo cuidador precisa ser cuidado. Por isso é necessário que a igreja, em algum momento, e a igreja, eu estou falando de vocês, nós, lideranças, que nós sentemos no divã, falemos das nossas dores, dos nossos conflitos, para conseguirmos identificar os nossos transtornos, ou seja, quais são os nossos sofrimentos e como eles têm causado prejuízos. Falar da ansiedade, esse excesso de futuro, falar da depressão, excesso de passado, conseguir entender o que é preocupação e medo excessivo, conseguir compreender o que é anedonia, o que é tristeza excessiva e encontrar caminhos de bem-estar, de saúde, de cura, de qualidade de vida, que é o nosso próximo tema. E para encerrar, tem uma palavra para você, Jó 14, do versículo 7 ao 9, que diz: porque há esperança para a árvore, mesmo que ela seja cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Então, para você que está ouvindo a gente, há esperança, tá? Eu sei que a gente não pode mudar o começo, mas a gente pode mudar o nosso final, a gente pode mudar a nossa história. Você é o Senhor da sua história. Tem uma frase do padre Fábio de Mello que eu acho linda, que diz assim: o outro pode ter o direito de não saber o que você sente, mas você não. Você precisa saber o que você está sentindo. Aprenda a dar nomes ao que você sente. Isso me ajudou muito, pode ajudar você que é líder e pode ajudar também você que está aí ouvindo a gente, tá bom? Então aprenda a dar nome ao que você sente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. A nossa intenção sempre foi essa, né, padre? Ajudar você a saber lidar um pouco mais com isso. E que Deus abençoe todos vocês. Vou pedir para o padre nos dar a bênção. E na próxima semana nós vamos ter o terceiro e último vídeo, né, da nossa trilogia. Qual que é o tema, padre? Caminhos de cura. Caminhos de cura. Então vem com a gente que o caminho de cura está chegando. Padre, nos dá a bênção? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu te quero bem. Um só coração e uma só alma. A paz. Muito obrigado.